Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma palestra do Lar Irmã Zarabatana, todas as sextas-feiras, às 19 horas. Estamos sempre trazendo um assunto de interesse da doutrina espírita. E hoje o tema escolhido foi o alcoolismo na visão espírita, um tema que foi sugerido, solicitado por uma frequentadora da nossa casa, que queria saber um pouquinho a visão da doutrina espírita, o olhar espírita sobre esse problema tão presente no nosso país. Então, nós vamos dar uma passada nesse assunto, trazendo um pouco da literatura espírita, discutindo algumas questões, para que a gente possa ajudar no esclarecimento sobre o assunto. Pois bem, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é o alcoolismo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, que classifica as doenças existentes, já conhecidas pela ciência, então a Classificação Internacional de Doenças, a CID, na sua versão número 10, define o alcoolismo como transtornos mentais e comportamentais decorrentes do uso do álcool. O alcoolismo, portanto, é uma doença caracterizada pela ingestão repetitiva e compulsiva da bebida alcoólica, num grau que agride o bebedor na sua saúde física, mental e emocional, e eu poderia adicionar espiritual, bem como no aspecto familiar, social e econômico. Pois bem, então não estamos tratando aqui daquele conhecido beber socialmente, né? Que muitas pessoas bebem no fim de semana, bebem na quarta-feira do futebol, bebem na festa, bebem no churrasco. Não é esse tema. Nós vamos abordá-lo um pouquinho mais para frente, se o espírita pode, inclusive, ingerir bebida alcoólica. Porém, estamos falando aqui daquelas pessoas que já estão num grau de dependência psíquica, fisiológica, e também espiritual, que não se consegue mais ver sem consumir, sem ingerir álcool. De maneira que esse é um comportamento repetitivo e compulsivo, ou seja, fora de controle, e também acaba causando danos à sua saúde física, mental, emocional. Pois bem, existem diversos fatores, né, que podem levar a pessoa a se tornar um alcoólatra. O primeiro deles é um fator biológico, que é uma predisposição genética, ou seja, na sua formação biológica, existem genes que, em contato com aquela substância, teriam uma predisposição de se tornar mais dependentes desse consumo. Existem também fatores psíquicos que podem levar ao alcoolismo, por exemplo, questões de autoestima, de ansiedade, de depressão. Muitas vezes a pessoa busca o álcool, busca o tabagismo, busca drogas ilícitas, busca mesmo na comida formas de fuga, né, mental de todas essas questões e tentam compensar ou se presentear, tentar de alguma maneira amenizar as suas dores e os seus problemas, colocando sobre o álcool, o cigarro, todas essas questões e passando a consumir de maneira descontrolada. Fatores sociais, como a influência dos pais, dos amigos, né, que estão sempre oferecendo, bebe aí, tal, experimenta, né? A gente está numa sociedade que, infelizmente, muita gente acha que aquele que não bebe, ele é quadrado, ele é brega, ele é fora de moda, então isso acaba forçando a pessoa a ter aquele comportamento. Também vivemos numa sociedade em que a propaganda está aí, na televisão, no rádio, na internet, estimulando cada vez mais as pessoas a consumirem, né? E a gente acabou de passar o carnaval, onde eu tenho a impressão de que se permite, né, se tornar bêbado durante esse período, né? As pessoas se dão essa possibilidade de encher a cara, porque isso traz mais diversão, isso traz mais liberdade, etc, etc. E, é claro, os fatores espirituais, que são os que mais nos interessam aqui, que podem ser tendências de vidas passadas. Então, por exemplo,
a abstinência ao álcool pode ser uma prova, uma questão importante que aquele espírito, nessa atual encarnação, precise enfrentar, porque em vidas passadas já teve problemas recorrentes com isso, e agora chegou o momento de tentar se libertar, ou mesmo uma influência espiritual, que nós vamos tratar já já. Vamos lá, rapidamente, um dado do Ministério da Saúde, e como vocês podem ver, os meus círculos saíram do lugar. Esse é o dado de uma pesquisa que o Ministério da Saúde faz anualmente sobre os comportamentos da população e os reflexos sobre a sua saúde. Vocês podem ver que em 2010, 18% da população brasileira tinha ou declarava ter um consumo abusivo de álcool. Saltando o dado, então, para 2021, a gente percebe que o dado começa a aumentar para 18,4% na coluna verde escura, chegando a 2023 em 20% da população, um quinto da população dizendo que consome abusivamente álcool, em especial do sexo masculino. O que a gente teve ali logo um pouquinho antes de 2021? A pandemia da Covid, que levou muita gente a ficar mais dentro de casa, a enfrentar problemas profissionais, medos em relação à Covid, questões familiares, porque se viram obrigados, né, a estarem efetivamente presentes nos seus lares, e muita gente passou a beber mais, passou a fumar mais, passou a comer pior. E tudo isso, então, refletiu no dado que a gente vê aqui de aumento do consumo abusivo de álcool na nossa sociedade. Muito bem, rapidamente, quais são os principais fatores de proteção para que uma família não haja, né, uma pessoa que tenha essa possibilidade de enfrentar essa questão tão difícil que é o alcoolismo? Primeiro, muito importante, os laços familiares, né? O apoio da família, a prevenção, a orientação, o cuidado, para que não hajam comportamentos nocivos dentro da família. Uma família equilibrada, uma família que se ajuda, uma família que tem uma prática religiosa, uma família que consegue colaborar e dialogar um com o outro. Pais presentes, que acompanham a vida dos seus filhos, oferecendo regras claras de educação. Então, pais que são participativos, pais que estão atentos, pais que estão dialogando com seu filho sobre as questões do cotidiano, sobre os problemas da vida, que estão dando orientações, que estão se dando como exemplo daquele comportamento. Um bom desempenho escolar, é fundamental que a criança tenha uma frequência regular na escola, porque a escola também é uma fonte de informação cívica, moral, às vezes religiosa, bastante importante. Então, fortes laços com instituições escolares, esportivas, religiosas, e aqui eu destaco a importância de se ter um esporte para que haja a prevenção também desse tipo de comportamento, né? Porque não combina comportamento ruim, bebida, álcool, com quem quer praticar um esporte. E a adoção de normas convencionais claras e únicas, né? Orientações bastante transparentes sobre o consumo de álcool. Muito bem. Vamos então ao que nos interessa depois desse rápido panorama. O que a doutrina espírita nos fala sobre a questão do alcoolismo? Muito bem. A primeira coisa que eu quero destacar, talvez seja a mais importante dela, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: dando-lhe Deus o livre-arbítrio, quis ele, Deus, que o homem chegasse, por experiência própria, a distinguir o bem do mal. E que a prática do primeiro, do bem, resultasse de seus esforços e da sua vontade. Então, a primeira coisa, Deus está o tempo todo nos protegendo, junto com os nossos amigos espirituais, com os nossos anjos de guarda, com os nossos guias, mentores espirituais. Estão nos protegendo, estão nos intuindo, estão nos orientando sobre o melhor caminho a tomarmos
para resolvermos as questões que viemos evoluir aqui nessa atual jornada. Porém, eles não tomarão nenhuma decisão por nós. Eles não nos pegarão no colo, no braço ou pela orelha e dirão, não faça isso, não faça aquilo, né? Não tomarão a decisão por nós. Nós recebemos essa dádiva que é o livre-arbítrio, que é, através da nossa própria experiência, das nossas reflexões e da nossa decisão, trilharmos os melhores caminhos, sob a nossa inteira responsabilidade. Se estamos optando por um caminho equivocado, a espiritualidade continuará tentando nos ajudar, pela intuição, pelos amigos familiares que estão ao nosso entorno, que vão trazer alguma dica, algum palpite, por livros que chegam até nós, mensagens nas redes sociais, o que for. Mas sempre caberá a nós estarmos atentos a esses sinais, a essas mensagens, para que possamos tomar as melhores decisões. Já escutaram aquela frase? A gente só pode ajudar quem quer ser ajudado? Pois é, a espiritualidade só consegue ajudar quem quer ser ajudado. Então, é com base nos nossos esforços e na nossa vontade de querer acertar, de querer progredir, é que vamos escolher o caminho do bem ou o caminho do mal. E o que acontece quando a gente bebe demais? Qual é a primeira coisa que normalmente a gente perde, quando estamos alcoolizados, quando estamos bêbados? É justamente o livre-arbítrio. Por exemplo, quando a gente bebe e dirige, às vezes percebe, às vezes não percebe, que o álcool afeta a nossa capacidade cognitiva, a nossa capacidade de reação, de resposta, a nossa visão, e a gente sofre um acidente por conta do efeito do álcool, porque não consegue frear a tempo, porque não viu a pessoa atravessando a rua, porque ignorou o sinal vermelho e assim por diante. Ou seja, nós perdemos a nossa capacidade de discernimento, a nossa capacidade de decisão, o nosso livre-arbítrio. Quando, por exemplo, o cara, normalmente o homem nessa relação, bebe demais, se torna machão e quer bater na mulher, quer brigar na boate, quer abusar de uma mulher numa paquera, por exemplo, ele perde a sua capacidade de discernimento. Ele perde o seu raciocínio, a sua fé raciocinada de decidir entre o que é certo e o que é errado. Quando, por exemplo, uma pessoa se afunda no álcool e também vai sofrer, por exemplo, a perda do seu emprego, porque já não consegue mais estar presente no seu trabalho, não consegue mais produzir, não consegue chegar no horário e acaba perdendo o seu emprego, acaba perdendo o seu livre-arbítrio, a capacidade de decidir sobre a sua vida. Então, esse é o aspecto mais importante, a meu ver, que o alcoolismo nos tira e que nós precisamos, então, estar atentos. Vamos lá em André Luiz, nos domínios da mediunidade, que é da sua série, né, em que ele vem falar durante uma ajuda, um socorro aqui na Terra, de um irmão que estava passando justamente por essa questão do alcoolismo, e ele vai discutir com a equipe que está com ele, com o seu orientador, durante esse trabalho. E ele diz assim, um homem maduro, né, está se deparando com aquela cena, em deploráveis condições de embriaguez. E o orientador relata. Observem o nosso feliz irmão, tal como está ali na ilustração. Vejam lá, de branco, vocês conseguem ver André e o orientador. Achava-se o pobre amigo abraçado por uma entidade da sombra, qual se fosse um polvo estranho que o absorvesse. Num instante, reparamos que a bebedeira alcançava os dois, encarnado e desencarnado, porquanto se justapunham completamente um ao outro, exibindo as mesmas perturbações. Então, aquele que exagera na bebida alcoólica, que já está
com o alcoolismo instalado na sua saúde, ele dá a possibilidade de que os irmãos espirituais que ainda estão aqui perambulando pela crosta terrestre e que ainda necessitam desse contato, ainda necessitam absorver as energias do álcool. Por quê? Morreram, desencarnaram, mas continuam sentindo as mesmas coisas. Então, por exemplo, o alcoólatra que desencarna, pode ser que ele continue sentindo a necessidade de absorver energias do álcool, o éter, o cheiro. Então, ele vai em busca de pessoas que têm esse comportamento. Ele vai se aproximar, ele vai interagir e ele vai tentar absorver essas energias. Essa relação, ela pode se dar num formato de obsessão, ou seja, uma ação ruim, insistente e contínua de um espírito que está interferindo na vida do outro. Então, por uma dada razão, um dado problema de relacionamento entre duas pessoas, uma que está encarnada e uma que está desencarnada, há um processo obsessivo permanente em que o espírito desencarnado vai influenciar que o espírito encarnado consuma álcool exageradamente, como forma de lhe prejudicar. Ou não, pode ser o que nós chamamos de vampirismo, que é uma ação esporádica, para que então se capte a energia que é emanada por esse vício do álcool, que é o que o André estava ali explicando na cena anterior. A Elizabeth Carvalho, lá no livro As Faces Visível e Oculta do Alcoolismo, nos diz o seguinte: uma tática favorita de obsessores é aproveitar o momento do transe alcoólico de sua vítima para ativar, para acessar o seu arquivo mental de algum fato odioso de vidas passadas. Então, esse espírito obsessor, no momento que a pessoa está entorpecida, está ali deslumbrada, está ali fora do seu livre-arbítrio, vai também fazer com que ela acesse arquivos mentais de vidas passadas, trazendo sentimentos de raiva, de inveja, de ódio, de mágoa, de tristeza, de medo, etc, 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 para perturbar o obsidiado. E aí, a pergunta que muita gente faz e que talvez vocês já estejam aí doidos para escutar. O espírita, ele pode beber? O espírita pode tomar sua cervejinha no final de semana? O espírita pode ir num churrasquinho e tomar uma cerveja? O espírita pode sair com os amigos para o bar? O espírita pode tomar sua cervejinha em casa na quarta-feira do futebol? Vamos consultar os livros, a bibliografia espírita, para nos ajudar com essa resposta. Então, fui lá no Fisiologia da Alma, ditado pelo espírito de Ramatiz. Esse livro ele vai abordar exatamente diversas questões relacionadas à fisiologia do nosso corpo e aos nossos comportamentos em relação com o nosso corpo etérico, com o nosso corpo espiritual. Como é que a relação material do nosso comportamento, tabagismo, bebida, alimentação, etc., etc., repercute na nossa saúde física e, consequentemente, repercute na nossa saúde espiritual. E aí, o Hercílio Mans, que foi um médium que psicografou a obra, fez a seguinte pergunta: todas as criaturas que ingerem bebidas alcoólicas são prolongamentos, estão conectadas com esses espíritos viciados do além que acabamos de mencionar? Resposta de Ramatiz: não. Ufa, né? Que alívio. É preciso evitardes as interpretações extremistas, pois que só a perda completa da vontade ao livre-arbítrio aí, e o desregramento moral é que candidatam as criaturas, os indivíduos, à condição de canecos vivos. Olha só a expressão que ele usa. Nós nos tornamos canecos vivos, né? Nós somos um copo de cerveja vivo dos malfeitores desencarnados que querem absorver as energias do álcool.
mas isso só acontece com a perda completa da vontade e o desregramento moral. Essa condição de caneco vivo, em que o encarnado perde o controle da sua direção espiritual e se transforma num prolongamento do desencarnado pervertido, só se concretiza quando ocorre o excessivo desregramento físico ou moral consequente do vício do álcool. O homem digno, aquele que está tentando acertar, que está tentando fazer o seu melhor, que está ali batalhando no dia a dia para se melhorar, para evoluir espírito e moralmente, embora faça o uso de bebidas alcoólicas com moderação, encontra-se, é claro, protegido automaticamente pela sua própria condição espiritual superior. Se ele continua servindo ao próximo e cumprindo honestamente os seus deveres de pai, de filho, de irmão, de esposo ou de cidadão útil à coletividade, é certo que ele está imune contra as intervenções perniciosas dos espíritos viciados. Então, aquele que está cumprindo a sua cartilha, o seu dever de casa direitinho, mesmo que tome a sua cervejinha, ele está livre dessas influências espirituais. Mas é importante que esteja atento, para que não ultrapasse o limite da perda da vontade, do descontrole, do desregramento moral, dando acesso a essas influências espirituais. Kardec também perguntou, lá no Livro dos Espíritos, na questão 719, o seguinte: merece censura o homem que procura seu bem-estar, que procura o seu prazer, né, que procura se divertir? E a espiritualidade responde: é natural o desejo de bem-estar. Vocês estão inseridos na matéria, né? As relações sexuais saudáveis, a bebida alcoólica com moderação, o divertimento moderado e respeitoso, né? A procura pelos prazeres da vida de forma regrada, equilibrada, ok, é bem-vinda. Deus só proíbe o abuso, por ser contrário à própria conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que esse bem-estar não seja conseguido à custa de outrem e não venha a diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. Ou seja, não ultrapassar o limite do razoável, do bom senso, do equilíbrio, né? Não perder as estribeiras, não chutar o balde, não encher a cara até fazer uma bobagem, porque muitas vezes a pessoa, quando ela enche a cara e fica bêbada, é quando ela toma uma decisão equivocada, causando um acidente no trânsito, causando a morte de alguém, e por conta dessa situação em que ela exagerou e perdeu o controle, ela vai ter uma vinculação reencarnatória de muitas vidas com aquela pessoa a quem ela causou mal, a quem ela agrediu, a quem ela matou, a quem ela causou um prejuízo. E aquilo se arrasta num processo obsessivo, e depois as pessoas terem que vir de novo se encontrar, na condição de pais e filhos, por exemplo, de marido e mulher, sendo que um deles acaba vindo com essa tendência ao alcoolismo, e o outro que aceitou ouvir seu companheiro para tentar se afinizar e resolver esse problema, muitas vezes não dá conta disso. Então vejam só, vamos viver a vida de maneira tranquila, respeitosa, né? Sem exageros, para que a gente também não acumule novas pendências para as novas vidas que virão pela frente. Meus queridos, esse era o recado que eu queria transmitir a vocês sobre esse tema. Espero que tenha sido útil. Existem muitas outras palestras aí na internet abordando o assunto, literatura que eu recomendo também que vocês acessem para continuar pensando, continuar estudando. E os nossos canais do Lar Irmã Zarabatana, o nosso site, a nossa página no Facebook, a nossa página no Instagram. Também temos muitas informações e postagens sobre diversos assuntos, mensagens edificantes, mensagens reflexivas, mas também são espaços para que vocês nos peçam temas de palestras. Ah, eu tenho uma dúvida sobre aquele assunto. Ah, eu gostaria de escutar a visão espírita sobre aquela situação. Ah, um fato do cotidiano que aconteceu. O que o Espiritismo pensa sobre isso? Por favor, utilizem os nossos canais, utilizem o e-mail que está no Lar Irmã Zarabatana e peçam que nós, da equipe de palestrantes,
em breve traremos uma palestra sobre o tema para vocês. Tá bom? Muito obrigado e uma boa noite a todos.